Imagine, por um instante, uma cidade sagrada, centro espiritual de um povo milenar, reduzida a cinzas em um ato de brutalidade sem precedentes. Este é o legado da revolta judaica de 70 d.C., um evento dramático e transformador que ecoa até os dias de hoje. Nesta narrativa, desvendaremos os intricados eventos que culminaram na primeira grande revolta contra o domínio romano, explorando a intensa luta por liberdade, identidade e justiça em um dos períodos mais turbulentos da história judaica. Para compreendermos o contexto desta revolução, é necessário voltar aos anos anteriores a 70 d.C., quando as tensões entre o povo judeu e o Império Romano vinham crescendo de forma inexorável. Judéia, terra de profunda espiritualidade e tradição, enfrentava uma opressão que transcorria nas dimensões fiscal e religiosa. Impostos exorbitantes e restrições à prática das tradições alimentavam a chama da insurreição, transformando o anseio por liberdade em um movimento inevitável. A população, já saturada de injustiças e abusos, começou a se mobilizar em defesa de sua autonomia, abraçando a ideia de resistir e lutar contra a tirania imperatriz. Sob o peso esmagador do domínio romano, onde a opressão fiscal se mesclava com a interferência direta sobre os costumes e crenças, o espírito de resistência não podia ser contido. Os judeus, com sua herança milenar enraizada na fé e na identidade, passaram a encarar o império como uma força desumanizadora que ameaçava sua existência cultural e religiosa. Conflitos locais e cepas, protestos silenciosos, e, finalmente, abertamente violentos, marcaram o início de uma revolta que se transformaria em um símbolo eterno da luta pela dignidade humana e pela autoafirmação cultural. As razões que levaram à eclosão da revolta eram diversas e profundamente enraizadas em séculos de tradição e conflito. O Império Romano, com seu poderio militar e estrutura administrativa rígida, impunha taxas que sufocavam a economia local, subjugando a população. Os mártires da fé, liderados por ideais de independência e soberania, encontraram no fervor religioso uma fonte de união e mobilização. Este cenário conturbado instaura a base para um conflito que, com o tempo, se desenharia como uma das lutas mais acirradas da antiguidade. À medida que a tensão se intensificava, líderes locais e figuras carismáticas emergiram, galvanizando o povo em uma marcha inexorável rumo à rebelião. Reuniões secretas e debates acalorados fervilhavam, alimentando a esperança de que a liberdade pudesse ser reconquistada. Ao longo desta jornada, comunidades inteiras se transformaram em focos de resistência, nutridas pelo desejo de preservar uma identidade que se via ameaçada pelo jugo romano. A atmosfera era carregada de uma emoção quase palpável, onde cada cidadão, cada sacerdote e cada guerreiro sentia a urgência de proteger seus valores e tradições sagradas. Então, em 66 d.C., o ponto de ebulição foi atingido. A revolta judaica irrompeu com fúria e determinação. As ruas de Judéia ferviam com o grito de uma nação que não aceitaria mais a submissão e a humilhação. Musculosos exércitos de cidadãos, imbuídos de coragem e fé, se uniram contra o poder romano numa tentativa de reerguer uma nação indefesa há muito subjugada. Durante meses, batalhas sangrentas se desenrolaram, onde a bravura e o sacrifício se entrelaçaram com a dor e o luto. Cada confronto, cada embate, era marcado por uma luta não apenas física, mas existencial, onde a luta pelo sopro da liberdade se instalava de maneira visceral e comovente. O cerco a Jerusalém representou o ponto culminante deste conflito devastador. Durante longos meses, a capital sagrada enfrentou o cerco brutal das legiões romanas, comandadas pelo determinado general Tito. A cidade, que já fora símbolo de esperança e resiliência, foi posta à prova de fogo e aço. Nas muralhas e nas ruas, homens e mulheres se mobilizavam de maneira heroica, cientes de que o destino de sua herança cultural estava em jogo. Nesta hora sombria, o legado dos antigos se misturava à coragem dos novos, formando uma corrente de resistência que desafiava as probabilidades, mesmo à beira da destruição total. Dentro das muralhas de Jerusalém,
O espírito de luta se manifestava em cada canto, mesmo quando a perspectiva de desolação era inevitável. O segundo templo, coração religioso e símbolo da continuidade judaica, testemunhava os conflitos com pesar e ardor. Em meio à desolação, a população clamava por justiça e pela preservação do sagrado, lutando com unhas e dentes contra um inimigo implacável. Ainda assim, a força esmagadora do exército romano se revelou incontestável, transformando o destino da cidade e de seu povo para sempre. E assim, em 70 d.C., após um cerco que durou meses, as forças romanas finalmente invadiram Jerusalém. Em um desfecho trágico e inevitável, a cidade sagrada foi tomada, e o segundo templo, berço da fé e da identidade, foi reduzido a escombros. A devastação foi absoluta. Jerusalém, outrora pulsante de vida e espiritualidade, se reinventou sob as sombras da destruição, e a dor coletiva dos sobreviventes ecoava pelas gerações subsequentes. A memória daquele dia ficou gravada não apenas nas pedras e ruínas, mas no âmago da história judaica e da consciência mundial. O impacto desse acontecimento transcende o simples ato da destruição. A queda de Jerusalém não representou apenas uma vitória militar dos romanos. Ela marcou o início de uma nova era para o povo judeu. Com o templo destruído, o judaísmo precisou se reinventar. Nascido das cinzas, surgiu o judaísmo rabínico, onde o estudo minucioso da Torá e a prática comunitária em sinagogas se transformaram em pilares fundamentais para a preservação da fé. Este movimento não apenas resgatou a tradição, mas também lançou as bases para uma identidade que se adaptaria e sobreviveria a incontáveis desafios ao longo dos séculos. Em meio à devastação, os ecos da revolta reverberaram pelas ruas e pelos corações dos judeus espalhados pelo Império. A imposição do fiscus judaicus, um imposto anual obrigatório para todos os judeus, simbolizava uma nova forma de subjugação. Mas também um lembrete constante das batalhas travadas e das cicatrizes deixadas pela conquista romana. Esta transformação, amarga e dolorosa, foi um marco na história, pois o povo teve que aprender a conviver com as consequências de sua insurreição, enquanto buscava, de maneira resiliente, reconstruir sua identidade cultural e religiosa. À medida que avançamos nesta jornada histórica, é impossível não sentir uma profunda admiração pela coragem e pelo espírito indomável daqueles que lutaram por sua liberdade. Os eventos de 70 d.C. não foram uma simples batalha, mas uma revolução de almas e ideias, na qual o desejo de viver em dignidade e preservar a herança milenar se mostrou mais forte do que qualquer opressor. Cada pedra derrubada, cada muralha desmoronada, carregava consigo a intensidade de um sonho coletivo de liberdade. Este sonho, que emergiu em meio ao caos, transformou a dor da derrota em uma lição atemporal sobre resiliência, fé e a eterna busca pela autoafirmação. Neste percurso através dos anais da história, somos convidados a olhar para o passado com reverência e a aprender com os erros e triunfos de nossos antepassados. A luta pela liberdade, manifestada com tanto vigor em 70 d.C., permanece como um farol de inspiração para todas as gerações. Mesmo que o sacrifício tenha sido imenso, a herança deixada por aqueles que ousaram desafiar o poder estabelecido continua a iluminar o caminho da resistência e da renovação cultural. Em uma era onde os desafios contemporâneos podem parecer tão avassaladores quanto aqueles enfrentados na Judéia antiga, a história da revolta judaica oferece um espelho poderoso. Ela nos ensina que a busca pela dignidade e autoafirmação é um esforço contínuo, repleto de obstáculos, mas sempre guiado pela esperança e pela coragem. Ao concluirmos esta narrativa, fica claro que a destruição de Jerusalém em 70 d.C. não foi apenas o fim de um capítulo, foi o começo de uma transformação profunda e duradoura. A tragédia que se desenrolou naquela cidade sagrada reverbera pelo tempo, moldando a identidade de um povo e, simultaneamente, deixando marcas indeléveis na história do mundo. Esta revolta, tão feroz quanto trágica, é um lembrete eterno de que a luta pela liberdade e pelo reconhecimento cultural exige coragem,
sacrifício, é, acima de tudo, a capacidade de transformar adversidades em forças propulsoras para a mudança. Lembre-se, a história da revolta judaica é muito mais do que datas e batalhas. Ela é o testemunho de um clamor universal por justiça e redenção. Ela nos fala da resiliência de um povo que, diante da opressão, encontrou na fé e na coragem a energia para transformar a própria realidade. O legado dos que lutaram em 70 depois de Cristo permanece vivo em cada tradição, cada súplica e cada ato de resistência que ecoa através dos tempos. Descubra como a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo moldou o curso da história judaica e mundial, e como suas consequências ainda ressoam nos dias de hoje.